A gente começa essa edição falando de um problema sério vivido não só pelos brasileiros, mas pela população mundial. A concentração da riqueza nas mãos de poucos e o aumento da pobreza extrema. Relatório divulgado nesta semana pela ONG britânica Oxfam, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, constatou que estes são dois dos principais problemas que afetam a economia mundial. A nossa equipe conversou com a direção executiva da Oxfam no Brasil e com um economista para entender as causas e consequências dessas desigualdades no mundo. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. A pesquisa feita pela ONG britânica Oxfam mostra que 8 bilionários no mundo têm juntos a mesma quantidade de dinheiro que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas, a metade da população mais pobre do planeta. No Brasil, a proporção se repete. Apenas 6 homens acumulam a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população mais pobre do país. São eles Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Sucupira, que são sócios da Ambev e donos de marcas como Burger King e Heinz. Joseph Safra, dono do Banco Safra. Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e João Roberto Marinho, herdeiro do Grupo Globo. Os outros 2 irmãos dele, José Roberto e Roberto Irineu, têm o mesmo patrimônio, quase 14 bilhões de reais cada. Segundo o levantamento da Oxfam, 1/3 do patrimônio dos mais ricos do planeta vem de herança e 43% tem origem em privilégios concedidos por governos, como isenção fiscal, baixa tributação e incentivo para investimentos empresariais. Significa que tem nas suas empresas isenção fiscal para operar, significa que não estão pagando os impostos devidos, significa que são feitas políticas ou iniciativas que privilegiam essas pessoas, esses interesses econômicos. A diretora executiva da Oxfam no Brasil afirma que a exploração da mão de obra e os baixos salários pagos aos trabalhadores mais pobres contribuem para a geração de lucro e acúmulo de riqueza dos bilionários. Há 30 anos atrás, você tinha uma diferença entre o salário dos patrões entre 20 e 30 vezes mais do que o salário de um funcionário médio. Hoje, você tem a maior empresa de tecnologia da Índia, o diretor executivo dessa empresa ganha 416 vezes mais que o funcionário médio. É uma tendência mundial mesmo. Então, isso é uma forma onde você está achatando os salários dos trabalhadores. Quanto mais concentração de riqueza e concentração de renda você tem, menos, digamos assim, democracia social e política você vai ter. A democracia social, no sentido de que a desigualdade, os pontos de partida passam a ser muito desiguais. Então, o filho de uma pessoa, de um bilionário, ele tem condições de educação, de saúde, de transporte, todas as condições superiores àquele filho de uma pessoa pobre, de um empregado trabalhador pobre. Estes especialistas lembram que os governos têm nas mãos algumas soluções efetivas para combater a concentração de renda e reduzir os prejuízos que ela provoca. Aumentar os impostos dos mais ricos para aliviar a tributação dos mais pobres é uma delas. Outra é aplicar uma tributação progressiva sobre heranças de grandes fortunas. O Brasil é um país hoje que quem paga mais imposto é a classe média, as pessoas pobres. Porque as pessoas que estão no topo, que são super ricas, não estamos falando da classe média, estamos falando dos super ricos. Esses pagam menos impostos. Na realidade, essa combinação de serviços públicos, previdência pública, assistência social com tributação progressiva é a melhor medida que nós conhecemos dentro do capitalismo para reduzir a concentração de renda e a concentração de riqueza.